Então, se as pessoas estão olhando para esse P corrente, então eles estão falando, ó, a quantidade de moeda que o Banco Central está jogando na economia é P, implica em uma taxa de inflação P. Mas se, de fato, se a taxa de inflação esperada fosse PE, e eu tenho P diferente de PE, então o Banco Central ou ele está colocando moeda a mais do que se esperava, ou ele está colocando moeda a menos do que se esperava. Então, se isso acontecer, se isso lá no Friedman podia acontecer, lembre-se, os trabalhadores estavam esperando um nível de preços PE, que seriam preços, expectativas adaptativas, como se fosse o preço esperado é o preço que está hoje, e quando ele vai observar o preço de verdade, ele está um pouco acima. Por exemplo, PT acima de PE. Se PT está acima de PE, então esse valor aqui fica positivo e esse termo aqui fica negativo. Então, se esse termo aqui ficar negativo, significa que a taxa de desemprego corrente vai ser menor do que a taxa de desemprego natural. Ou vice-versa. Pode ser que as pessoas estavam esperando PTE e P, ou seja, a quantidade de moeda que o Banco Central colocou na economia, foi menor do que PTE. Se PT foi menor do que PTE, que é o preço esperado, então esse fator aqui dentro fica positivo, fica negativo, e negativo com negativo, esse fator todo fica positivo, então a taxa de desemprego será maior do que a taxa de desemprego natural dada por UEM. Então, tudo fica então a depender do que acontece com a diferença entre P corrente e P esperado. Então, aqui são as expectativas e aqui é o que está acontecendo de fato. Se as expectativas, se o que está acontecendo de fato é diferir do que era esperado, então vai haver uma diferença entre taxa de desemprego corrente e da taxa de desemprego natural. Então, como nossa economia, como eu disse, é uma economia regida pela teoria monetarista, então quem determina a taxa de inflação esperada é a política monetária, a oferta de moeda dada pelo Banco Central. Se essa é a oferta de moeda esperada pelos agentes, aquela ali vai ser, esse aqui vai ser o preço, nível de preço esperado pelos agentes. Então, nós podemos substituir lá e vocês vão ver, né, que o nível de preço esperado e o nível de preço corrente, esperado e corrente, depende da política monetária. Então, o que a teoria novo, clássica, então, vai nos dizer? Que os agentes econômicos são racionais, então eles, lembra que o Friedman, os agentes econômicos podiam sofrer ilusão monetária, quer dizer, eles estavam esperando esse M aqui, ME, e quando eles iam ver, a oferta de moeda era maior do que eles esperavam, portanto, o preço corrente era maior do que o preço esperado. Então, isso dava uma divergência na taxa de juros, na taxa de desemprego corrente em relação à taxa de desemprego natural. Mas, pela teoria das expectativas acionais, isso não pode acontecer, porque os agentes preveem corretamente qual é a política monetária, porque os agentes têm o modelo correto da economia, eles não sofrem de nenhum tipo de ilusão monetária. Então, mudanças para as expectativas acionais, mudanças na política monetária são totalmente inócuas, porque os agentes vão antecipar o aumento corretamente da oferta de moeda, portanto, do nível de preço. Não vai ter nenhuma divergência entre a expectativa que eles fazem de aumento dos preços e o que vai acontecer de verdade, porque eles esperam um mundo, esse é um modelo de mundo real. E aí vem uma diferença entre a teoria das expectativas nacionais, os novos clássicos, né? Que é a hipótese fraca das expectativas, que seria ao estilo Milton Friedman, em que os agentes confundem mudança de preços relativos com mudança do nível geral de preços. Então,
no mundo do Friedman, é possível que os trabalhadores, por exemplo, acreditem que eles acreditam que o aumento do salário deles é um aumento de preços relativos, quer dizer, os salários deles reais estão aumentando mais do que os preços. E, na verdade, eles estão vendo apenas um aumento do nível geral de preços, inclusive dos seus salários também é preço, igual aos demais preços. Então, na verdade, o salário real não está se alterando, mas eles confundem, eles acham que aumentou a demanda pelo trabalho, simplesmente, quando, na verdade, aumentou a demanda por todos os bens e serviços. Então, mas se eles têm essa ilusão, eles confundem aumento de preços relativos com aumento no nível geral de preços, então essa é chamada hipótese fraca das expectativas ou expectativas adaptativas. A hipótese forte é a hipótese das expectativas racionais, da teoria novo clássica. Por exemplo, o Robert Lucas coloca, Robert Lucas, um dos expoentes da teoria novo clássica, né? Ele diz, então, que todas as formas de ilusão monetária são rigorosamente excluídas. Todos os preços são preços de equilíbrio. Todos os agentes se comportam de maneira ótima em relação aos seus objetivos e expectativas. E as expectativas também são formadas de maneira ótima. Ou seja, ninguém sofre de nenhum tipo de ilusão monetária. Então, o comportamento é racional, ótimo, e não sofre de ilusões monetárias. Então, essa é a hipótese forte. E, nesse sentido, o único efeito, a única forma com que a política monetária do governo pudesse ter algum efeito sobre o nível de emprego e renda real seria se ele causasse algum tipo de, como se diz, algum tipo de surpresa sobre os agentes econômicos. Então, só se ele, por exemplo, anunciasse um congelamento na oferta de moeda e, de repente, ele aumentasse a oferta de moeda, as pessoas não esperariam isso, então, essa surpresa poderia confundir os agentes. Mas o que vão dizer os autores da Novo Clássicos ou da expectativa nacional? Se o Banco Central faz algo como esse, ele pode ter incentivo para isso, anuncia uma política e faz outra, por exemplo, o que vai redundar é que os agentes econômicos, né, que são racionais, vão incorporar esse comportamento errático, digamos assim, da autoridade monetária, né, do Banco Central, e vão antecipar esse comportamento também. Então, você pode ser enganado uma vez, mas você não pode ser enganado sempre. Essa é a ideia. Então, isso vai redundar numa curva de Phillips, né, a relação preços e taxas de desemprego, curva de Phillips, em que, mesmo no curto prazo, né, veja a diferença lá com Milton Friedman. No Milton Friedman haveria alguma possibilidade de, no curto prazo, nós termos uma taxa de desemprego como essa, aqui, tracejada aqui. Aqui, nas teorias das expectativas acionais, isso é impossível. Os agentes antecipam a política, né, mesmo quando de surpresa, e jogam, e o efeito da política monetária é sempre inflacionário, sair de E0 para E1. Então, qualquer tentativa da política monetária de surpreender os agentes econômicos será incorporada ao modelo e antecipada. Isso vai gerar uma taxa de inflação crescente. Então, a política monetária é dita inócua ou ineficiente porque ela não pode alterar o nível de equilíbrio, né, do nível de equilíbrio da economia através de política de aumento da quantidade de moeda. Bom, essa é a ideia geral das expectativas acionais. E aí, fica a pergunta, e daí? O que acontece? What's the point? Bom, no modelo de expectativas racionais, uma taxa de inflação antecipada não pode, quer dizer,
Se os agentes antecipam a taxa de inflação, o quanto de oferta de moeda vai crescer, não pode aumentar o produto. Então, se eles antecipam a inflação, não tem como aumentar o produto real, o emprego, porque os agentes econômicos ajustam seus comportamentos a esse aumento da oferta de moeda, ou da inflação antecipada. Então, essa política não pode fazer nada de bom. Mas, da mesma maneira que ela não pode fazer nada de bom, uma vez que o comportamento econômico se ajusta à política, ela também não pode causar nenhum mal. Então, essa frase é do Arthur Okun, e então a gente fica com a seguinte questão. Ué, que é a minha pergunta lá em cima. What's the point da teoria das expectativas racionais? Se a política monetária não causa danos, porque os agentes antecipam a política monetária, o que ela vai fazer, ela também não pode causar nenhum mal, justamente porque os agentes antecipam. Então, o processo inflacionário seria inócuo, ele pode ser alto ou baixo, mas não causaria nenhum problema na economia, porque todo mundo antecipa a inflação. Isso, obviamente, tem algum erro aí, né? Teórico, porque é óbvio que a gente sabe que inflação causa danos, mas exigiria, na verdade, uma outra teoria para explicar esses danos. Porque simplesmente causa danos porque nem todo mundo corrige os preços igualmente, ou antecipa a inflação igualmente, ou é capaz, ou tem poder para fazer isso. Certo? Bom, então essas são algumas considerações críticas, mas a gente vai ver mais sobre quais as consequências desse suposto comportamento do Banco Central de tentar fazer uma política de surpresa, né, sobre os agentes econômicos.